glórias a Deus. O nosso Messias, o nosso Jesus, o nosso Cristo maravilhoso vai nos buscar em breve dos céus. Aleluia. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Passaram bem o domingo? A semana? Que maravilha, né? Entregar o nosso melhor para o Senhor no primeiro dia da semana. Lindos. Vocês podem aplaudir a Jesus? Aleluia. Porque é isso. Em tempo de guerra a gente não vai parar. Em tempo de guerra a gente tem que adorar. Em tempo de guerra a gente tem que se alegrar. Em tempo de guerra a gente tem que jubilar no nosso Deus. Amém? Aleluia. Eu gostaria que acendesse as luzes, por gentileza. Olha que interessante. Eu falei no primeiro culto, vou falar agora. Nós estamos no segundo dia de fevereiro, no primeiro domingo do mês. E eu não sei se vocês lembram, mas a palavra profética que saiu desse altar, que no mês de fevereiro viveríamos céus abertos. Viveríamos céus abertos. O céu tem limite? O céu tem começo, meio e fim? Não. Então o Senhor tem abundância dele para você nesse mês. 28 dias do Senhor sobre a tua vida, sobre as tuas causas, sobre tudo aquilo que você almeja alcançar no teu Pai. Então não aceite menos que isso. Céus abertos. Amém? E eu gostaria, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Se eu falei, estou falando de novo. Eu gostaria de saber quem está nos visitando hoje. Porque hoje é um culto do amigo, né? Você trouxe um amigo? Eu quero conhecer ele. Quem é um amigo que está aqui? Glórias a Deus. Sejam muito bem-vindos. Mas posso te falar? Existe um amigo que está acima de todos os amigos. E esse amigo é o Espírito Santo de Deus. E ele já tinha marcado esse encontro com vocês aqui. Sabe que esse amigo que te convidou foi um facilitador de Deus para a sua vida, para que hoje você estivesse aqui conosco ouvindo a palavra do Senhor. Então, muito obrigado, sejam muito bem-vindos. A casa é do Pai, a casa é de vocês, fiquem à vontade. Amém? Antes da gente sentar, vamos orar a Deus? A palavra do Senhor que é rema, que é poderosa, que é eficaz, uma palavra abençoadíssima, com certeza virá aos nossos corações, porque a presença dele já se faz notória neste lugar. Jesus, entramos, meu Pai amado, neste lugar santo. Meu Pai amado, pedimos a tua presença. Ah, Jesus, se não for a tua presença, o que seria de nós? Meu Pai amado, sem a tua presença a gente não consegue fazer nada. Jesus, seja bem-vindo neste lugar. Senhor, o Senhor já tem falado através da oração, dos louvores. Meu Pai amado, este lugar é teu. Rendemos glórias, adoração, exaltação ao teu nome. Meu Pai amado, o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A ti toda glória, honra e louvor. Que o teu nome, Jesus, venha a ser enaltecido, venha a ser engrandecido. Meu Pai amado, sobre as nossas vidas. Jesus, o Senhor é o grande eu sou. Independente de qualquer circunstância que aparenta ser difícil, mas Jesus, nenhuma causa é impossível para ti. Jesus, o Senhor é o Deus que nos proporciona nesse mês de fevereiro céus abertos. Jesus, tomamos posse sobre esses céus abertos. Meu Pai amado, nós somos um povo, meu Pai querido, que a fé ela tem que ser ativada, porque viver, meu Pai amado, de acordo com a tua vontade é isso, é não ver, mas é crer que o Senhor tem algo maravilhoso a derramar nas nossas vidas hoje. Então seja bem-vindo neste lugar, Jesus. Faça como o Senhor quiser.
A tua palavra é santa, é poderosa. Jesus amado, nós te louvamos, nós te bendizemos. Agradeço a ti, meu Pai amado, por cada vida que aqui entrou, por cada amigo que aqui está, por cada família que aqui está, por cada jovem, meu Pai amado, por cada líder, auxiliar, supervisor, meu Pai amado, os nossos pastores, pastor Silvio, pastora Damares, pastor Michel, pastora Evelyn, os nossos bispos, meu Pai amado, todas as igrejas do Avivamento em Cristo. Senhor amado, que haja bênção abundante sobre as nossas vidas, sobre a vida de todas essas pessoas, Senhor. Por isso, o lugar é teu. O Senhor é o dono das nossas vidas. Faça como tu quiseres. E abrimos, meu Pai amado, esse culto maravilhoso na tua presença. E a tua palavra que é santa falará grandiosamente aos nossos corações. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Ainda em pé. Glória a Deus. Deus é bom demais. Aleluia. Ainda em pé, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto com a minha. Se você não tem, pode olhar no celular. Caso contrário, tem aqui, no telão. E ela se encontra lá em Números, no capítulo 27. A gente vai ler do verso 1 ao 11, tá bom? Aleluia. E eu vou lendo para adiantar. A palavra do Senhor diz assim, as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, pertenciam aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes delas eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se aproximaram da entrada da tenda do encontro e ficaram em pé diante de Moisés, do sacerdote Eliezer, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: o nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome do nosso pai deveria... Por quê? Aí é uma pergunta que elas fazem. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso diante do Senhor. E o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará a propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos do seu pai. Se ainda o seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo do seu clã. Este será um estatuto legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém? Pode sentar, por gentileza. Aleluia. Glórias a Deus. Como Deus é fiel. Que palavra poderosa, né? E eu quero que vocês me ajudem. Então eu vou pedir um grande favor também. Não vá no banheiro agora. Não vai tomar água agora. Vamos prestar atenção naquilo que o Senhor tem a falar em nossos corações. O tema dessa ministração diz assim, na verdade o tema é: Deus diz, eu não vou preparar, já está pronto. Você pode falar em alto bom som para o inferno ouvir? Porque às vezes a gente tem medo, às vezes a gente está meio receoso com alguma coisa. Mas o teu Deus, o meu Deus diz. Vamos lá? 1, 2, 3. Deus diz, eu não vou preparar, já está pronto. Simples assim. Já está pronto. Tudo pronto. E
por mais que essa passagem nos mostra, né, uma falta da parte da herança que Zelofeade, né, por ter filhas só, e aí as meninas, né, eu falo as meninas, as mulheres não conseguiram alcançar isso, mas às vezes pode ficar perturbador, né, no caso. E assim, Deus ele não vai preparar, já está pronto. Ainda que você receba a promessa de algo que Deus vai fazer na sua vida, e que durante essa jornada você cruze com situações, com circunstâncias, com desafios, mas o Senhor é aquele que diz que já está tudo pronto. Vamos mergulhar na história? E ainda falando sobre céus abertos no mês de fevereiro, porque eu quero que isso seja redundante na minha vida e na sua vida. Você vai viver 28 dias de céus abertos. Independente se vai ter dia que o céu parece ser de bronze. O que prevalece é a palavra do teu Pai. O que prevalece é a palavra do teu Deus. Céus abertos vocês vão viver. E eu não sei se vocês anotaram, eu anotei. E um dos trechos dessa palavra diz assim, ó, que na época, né, foi ministrado sobre o rei Uzias. E assim, quando ele morreu, Deus começou a falar com Isaías. Mas no destrinchar da passagem, diz também assim, ó, o que é que eu e você temos que matar para vivermos os céus abertos do Senhor? Por exemplo, um medo excessivo de alguma coisa, a dúvida. O que você tem que enterrar para você romper e viver os céus abertos do Senhor? Será que é a desconfiança? Será que muitas vezes aquilo que talvez a seta, o diabo, né, através dos seus dardos inflamados, coloca sobre você e você toma como verdade, e você talvez fala, aquilo lá para mim, Simone, é que você não sabe, não dá, não vou alcançar, não vai dar. Então nessa noite, o Senhor ele me ensina e te ensina que nós devemos matar tudo aquilo que nos rouba de viver os céus abertos do Senhor. Porque talvez, entra nessa história comigo, imagina aquelas filhas, 5 filhas. Naquela época, queridos, mulher não era nem contada. Pensa, 2000 anos atrás, mulher e criança não era nem contada. Talvez o medo poderia se apoderar delas, talvez, tipo, ó, imagina entre elas, conversando. Para que a gente vai lá? Nosso pai não tá na lista. Deixa para lá isso daí, a gente vai viver como tiver que viver. Não vamos atrás disso não. O medo poderia falar mais alto, a incerteza poderia falar mais alto, mas essas mulheres nos ensinam que realmente elas viveram os céus abertos diante de Deus. Aleluia. Porque dentro da palavra é muito claro isso. E no próximo tópico, eu já quero que coloque para mim, por gentileza, que tem a ver com promessa. Quando Deus promete, é porque está pronto. Eu quero ser redundante com isso mesmo. Porque a gente precisa entender que quando Deus te promete algo, está pronto. Você tem promessa de Deus? Quem aqui já falou tete a tete com você, te prometeu algo, mas ainda não aconteceu, mas a promessa foi liberada? Mas posso te falar? Por exemplo, você quer uma porta aberta, você quer a salvação do seu filho, você quer a salvação do seu esposo, você quer aquela causa na justiça resolvida. Você acha que quando Deus promete para mim, para você, você acha que Ele vai falar assim, ó, peraí, nossa, Simone está pedindo tanto para o Marcelo ser salvo, né? Peraí, deixa eu ver, mas como que eu vou fazer? Mas ele não gosta de mim, ele não aceita as minhas doutrinas, enfim, os meus princípios. Peraí, deixa eu ver como que eu vou fazer. Não, queridos, Ele já sabe. Está tudo pronto. Não é que Deus ele te promete, Ele ainda vai ver como que Ele vai fazer. Não, já está pronto. E aqui, nessa história, vamos só dar uma recapitulada, rapidinho, para vocês entrarem comigo. Moisés foi chamado, né, por Deus para ser um representante aqui nessa terra e levar o povo cativo do Egito para a terra de Canaã, para uma terra que emanava leite e mel.
E durante o percurso, que era para ser 40 dias, foram nada mais, nada menos que 40 anos. Mas Deus deixou bem claro, uma terra que emana leite e mel. Mas Simone, por que Deus ele está falando dessa forma? O que eu entendo, o que eu entendi dessa palavra foi muito forte. Deus, na verdade, quando Ele promete algo que Ele te fala, como que será? É porque Ele quer que você entenda e dependa dEle, que o teu Deus, Ele não tem nada pequenininho para te dar. O seu Deus, Ele não tem nada inferiorzinho para te dar. O seu Deus, Ele não tem nada mediano para te dar. Ele não tem nada pequenininho, menorzinho, não. O teu Deus, Ele é um Deus de coisas grandes, de bênçãos surpreendentes. Ele quer que nós saímos do nosso natural e que viemos até Ele no sobrenatural. Ele quer nos fazer pessoas extraordinárias nele e viver o melhor dessa terra, sim. Mas a nossa maior herança é estar com Ele nessa terra de Canaã, que emana leite e mel. É os céus. Aleluia. Agora, a história diz o quê? Essas mulheres, veja bem, Moisés, ele já ia começar a ter a diretriz para entregar essas terras. Então você imagina, tudo percorre muito rápido, na cidade, os falatórios. Olha, Moisés vai começar a dar a parte das pessoas que chegaram até a terra. Então assim, qual que é a regra? Olha, o chefe de família, o sacerdote vai ter direito. Ah, mas não tem o sacerdote, não tem o pai de família, tem o filho mais velho, vai ter direito. Mas aquelas meninas não tinha o pai mais e não tinha o irmão mais velho. Eram só 5 mulheres. E aí, o que entra? A desvantagem, talvez a rejeição, talvez numa conversa, entre famílias, talvez a família falou: olha, e aí? Nossa terra vai ser doada, pai? Filho? O que a gente vai fazer lá? Estou contextualizando, tá? A gente vai fazer um sobradão com piscina? A gente vai fazer uma área de churrasqueira top. O que você acha? Bora. Aí tá lá, as que não têm vantagem, as que são rejeitadas, pertinho. Fala: e você? Vai fazer o que com a sua parte na herança? Herança, A gente vai entrar na terra prometida. Ah, esqueci, Você não tem parte na herança, você não tem pai e nem filho, nem irmão mais velho. Será que talvez isso não acontece também um pouco com a nossa vida? Será que você é visitante, amigo, que entrou aqui? Até que ponto você está sendo rejeitado, esquecido, sem ter tantas vantagens assim? Será que você está uma pessoa assim desacreditada, deixada de lado? Ninguém te entende? Ninguém te compreende? Mediante a tantos rótulos que o mundo traz. Mas nessa noite eu quero te dizer que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que você entrou por essa porta e se tudo até aqui deu errado na sua vida, se tudo até aqui você não conseguiu conquistar, eu quero te dar uma boa notícia. Através de você, o novo de Deus vai chegar. Através de você, as coisas irão acontecer. Porque talvez para aquela sociedade da época, para aquele povo, aquelas mulheres não teriam vez. Não tem pai, não tem irmão mais velho. Acabou, perdeu, já era, game over para você. A gente estava assim sem Cristo. A gente estava sem terra, a gente estava totalmente sem credibilidade. Talvez a gente era humilhado, rejeitado. Mas o Senhor nos chamou para que essa terra que emana leite e mel fosse nos apresentada. Queridos, eu quero falar uma coisa para você. O teu Deus, Ele tem todo o poder do mundo para te ajudar, para fazer você realizar, conquistar, ainda aqui nessa terra. Tudo aquilo que você almeja conquistar. Mas Ele está muito mais interessado de como vai estar o seu coração diante dEle.
Ele vai estar muito mais interessado que você fique próximo a Ele. Amém? Então vamos lá. Agora, o que eu quero falar? Próximo tópico, por gentileza. Seja uma pessoa real. O que é ser uma pessoa real? É ser uma pessoa com o pé no chão. Não seja aquela pessoa iludida, que qualquer ventinho, que qualquer sopro no seu ouvido, você já toma como verdade, e você já fica triste, e você já quer desistir. Não, seja uma pessoa real. Sabe por quê? As pessoas reais, elas vão lá e resolvem. As pessoas reais são diretas, as pessoas reais são sinceras. E às vezes a sinceridade, ela otimiza o seu tempo. Porque o problema já estava ali. Aquelas mulheres já estavam sabendo que Moisés iria dar parte da herança para as famílias, para os sacerdotes, para os pais de família e para os irmãos mais velhos, se não houvesse o pai. E aí, o que elas resolveram? Vamos até o homem de Deus. Vamos até o representante de Deus aqui. Por quê? O nosso pai foi fiel a Deus. Ele não se contaminou. O nosso pai, ele não se desviou. Ele não alcançou. Mas o nosso pai era um homem reto, um homem digno, e nós estamos aqui. Talvez, quantas pessoas estavam com você, ou até mesmo essa pessoa convidada que você trouxe hoje, talvez por um motivo ou outro, parou no meio do caminho. Porque você acha que no deserto, lá no percurso, teve muita gente que desistiu, não só que morreu, teve muita gente que desistiu. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor, Ele está de olho em você. O Senhor, Ele nos fala assim, pode um pai ter falecido, pode um irmão mais velho você não ter, ou ter falecido, terrenamente falando, mas o nosso Deus, Ele é vivo, e Ele está conosco, e Ele te diz, eu tenho algo novo preparado para você. Porque por mais que tenha sentença, o Senhor é aquele que ama confundir as coisas. O Senhor é aquele que deixa as coisas acontecerem para depois te impressionar. Porque o nosso Deus, Ele é especialista nisso. Amém? Agora, elas foram falar com Moisés, um homem que tinha aliança diretamente com o céu. A pergunta é, quais são as pessoas que você tem se aliançado que te levam diretamente para o céu? Que você pode contar com elas nesses momentos e levar a sua causa junto com você diretamente aos céus. Preste atenção nisso, porque isso vale muito a pena. Amém? E a gente já sabe da história. Moisés foi levar essa causa ao Senhor. E o Senhor falou assim, peraí, elas têm razão, tá certo? Mas sabe qual é a lição que eu tiro disso? Porque, queridos, veja só, elas saíram da onde? Do Egito, né? Então talvez muitos que murmuraram, muitos que morreram no meio do caminho, muitos que não alcançaram a terra prometida, porque tinham a mentalidade de escravidão. Hoje, nessa noite, o Senhor, Ele quer que nós tiramos da nossa mente esse pensamento de escravidão e nos apoiamos em Deus e temos a certeza em Deus que nós temos que ter a mentalidade de filhos. Porque aquelas filhas daquele homem, mesmo na lei, não tendo parte na herança, elas se colocaram como o quê? Filhas. A gente saiu daquela terra, a gente não pertence mais àquela terra. A gente vai alcançar sim, vamos falar com o homem de Deus. Vamos lá, nós vamos. Porque nosso pai era um homem reto. E elas foram. E o Senhor muda. Sabe por que o Senhor muda muitas coisas ao seu favor, ao meu favor? Porque Ele vai te olhar sempre. Como que vai ser a sua atitude? Como que vai ser a sua ação? Mediante esse gigante talvez que você está enfrentando. Porque aquilo lá era um gigante para elas. Aí Deus olha e fala assim, está entendendo tudo, hein?
está entendendo tudo. Então eu mudo. Moisés, e aí ele fala aquilo que a gente viu lá no versículo. Coloca para mim, eu acho que é o 7, por gentileza. E o Senhor disse, olha lá, as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará a propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Próximo, olha isso. Diga aos israelitas, se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua gente. Olha o que Deus faz em prol dos seus filhos. Olha o que Deus se alegra, né, de entender, de saber que os filhos dele aqui, né, podem, mediante as dificuldades, os problemas, as situações, entender que os céus estão abertos e que elas vão conquistar aquilo que o pai deixou. O pai deixou uma semente, e é verdade. E essa semente, ela foi produzida e as filhas agora estão colhendo. Amém? Próximo tópico. Os teus filhos contarão a sua história. Nossa, esse tópico mexeu muito comigo. Quem aqui é pai e mãe? Quem ainda que não é pai e mãe? Ainda não. Então a gente, né, conjectura para um irmão mais velho ou para o seu pai. Mas eu quero aqui deixar bem frisado que foi muito forte isso. Os teus filhos contarão a sua história. Aquele homem foi reto, aquele homem foi bom, né? E o que eu quero dizer para vocês? Quem pode dizer que a parte da herança era a terra que elas iam conquistar, como conquistar? Ok. Mas quem disse para mim e para você que a herança é só algo que é palpável? Aquele pai deixou como herança, sabe o quê? A fidelidade. Aquele pai deixou como herança, sabe o quê? A lealdade. Aquele pai deixou como herança o caráter dele. E as filhas daquele homem estavam contando a história do pai delas. Porque foi através do pai delas que elas conseguiram conquistar a terra que emana leite e mel. O que nós, como pais, estamos sendo para os nossos filhos, que amanhã, na geração deles, eles contarão sobre mim e sobre vocês. Porque eu me emociono, porque a minha mãe, e eu falo de boca cheia, a minha mãe deixou um legado incrível. E os teus filhos contarão a sua história. Eu conto essa história. A minha mãe incutiu Jesus, apresentou Jesus no meu coração e no coração dos meus irmãos. Foram 25 anos de legado. Ela não desistiu, ela não retrocedeu, ela avançou. Mesmo nas grandes dificuldades que ela passou, ela falou: o meu Deus vive, Jesus é maravilhoso. E por conta dela, do legado que ela deixou, hoje eu e os meus irmãos amamos a Jesus. Não é sobre aquilo que você fala, é sobre aquilo que você exerce no dia a dia, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus irmãos, quando você está fora dessa igreja. Quando você está lá na sua rotina diária, quando você está lá na escola, quando você está lá no seu trabalho, quando você está se relacionando com a sua esposa, o seu filho, na conversa, no diálogo. O que eu estou deixando no coração do meu filho, o que vocês estão deixando no coração do filho de vocês? Porque a minha mãe foi essa mulher responsável por eu amar tanto Cristo. O que eu sou, eu devo a ela. E foram 25 anos, o Senhor recolheu ela. E hoje ela está no seio de Abraão. Amém? Glórias a Deus. Próximo tópico, por gentileza. Deus começa por você o tudo novo dele. Talvez você entrou aqui e falou: Simone, na verdade, o meu bisavô era alcoólatra, o meu avô é alcoólatra, o meu pai é alcoólatra. Já era. Quem disse? O novo de Deus, se você permitir, a maldição, a sentença que talvez as gerações passadas vieram vindo e deixando rastro, em você tem que parar. Em mim tem que parar.
Aleluia. O meu avô morreu de câncer, a minha avó morreu de câncer, o câncer veio em mim e parou. Porque a Simone é boa, porque a Simone é... Não, porque Jesus habita em mim, porque o Espírito Santo habita em mim, e em mim o novo se fez. A doença não me levou. O que Deus tem feito na sua vida que tem parado? O que Deus tem feito para que o novo dele fosse aberto, fosse visto, e que você entendesse que realmente Deus te ama? Aleluia. Então eu vim aqui nessa noite para te falar que os céus estão abertos ao seu favor, mas a minha parte e a sua parte Deus jamais vai fazer. Deus, ele não vai mexer no nosso livre-arbítrio. O diabo, ele vai vir 24 horas tentando te acusar de todas as formas, tentando fazer você parar, tentando fazer você morrer no deserto, tentando você retroceder. Falou, meu, isso não é para mim. Não. Mas assim como as filhas daquele homem que era reto, íntegro, elas foram e colheram aquilo que o pai delas plantou. Aleluia. E o Senhor, ele tem a abundância dele para as nossas vidas. O Senhor tem grandes coisas a realizar em nós nesse ano. Assim como o nosso pastor Michel falou, nós viveremos o melhor ano da nossa vida. Eu acredito e eu profetizo, o Senhor Jesus vai mudar muita geografia de muita gente aqui. Foi profetizado isso no mês 2, eu guardei isso. Geografias serão mudadas. Vamos viver o sobrenatural do Senhor. Vamos quebrar todas as sentenças que muitas vezes o diabo tenta colocar na sua e na minha vida. Você não é capaz. Você não vai vencer, não. Sabe aquele negócio novo que você começou? Desiste aí. Vai dar certo, não. Quem disse? O diabo, ele vai tentar articular, e ele vai tentar a gente esquecer que os céus estão abertos, né, Natan? Os céus estão abertos. E eu gostaria que você pensasse aí na sua mente, aquilo que você vai viver nesse mês de fevereiro, os 28 dias de céus abertos. Amém? Você pode se colocar de pé? Aleluia. Então guarde isso. O Senhor, ele muda a sentença na hora que ele quer, da maneira como ele quer e como ele quer, mediante uma ação nossa, mediante uma reação nossa também, mediante os problemas. Então você vai ser aquela pessoa real ou aquela pessoa iludida? Você vai ser aquela pessoa real que vai enfrentar, que vai alcançar, que vai ser um homem, uma mulher destemida, uma família que não vai permitir que seja causado nenhuma arruaça. Amigo, você entrou neste lugar e você não sairá daqui da mesma forma, porque o novo de Deus quer te alcançar. Não interessa para Deus o que você fez até você chegar neste culto. Deus, ele marcou um encontro com você. O seu melhor amigo se chama Espírito Santo de Deus e ele está aqui. E ele quer fazer grandes coisas na sua vida, família, na sua vida, casal, na sua vida, jovem. Em nome de Jesus. Assim como Deus foi com aquelas mulheres que passaram de improváveis, que passaram de deixadas de lado, para fazerem parte de uma herança perpétua. E elas tiveram a porção delas em Deus. Que hoje eu e você tenhamos essa porção em Deus, não só aqui na terra, mas no céu. Amém? Feche seus olhos, ouça esse louvor junto comigo. Aleluia, glórias a Deus. A atmosfera já mudou. Deus pode fazer tudo por você. Teu Espírito está aqui. Aleluia. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Oh, glória a Deus. Flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve.
chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Aleluia. Espírito de Deus. Adore, querido, adore. Jesus está aqui. Adore Ele com toda a sua alegria, com todo o seu fôlego. Aleluia. Porque enquanto você adora, Deus está lá no seu lar. Porque enquanto você adora, Deus está quebrando sentenças. Inunda a Oh, o Espírito de Deus, que se Ele está aqui. o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, e que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, e que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Queridos, eu estou falando de decreto. Ha! Deus mudou um decreto. Deus não pediu para Moisés, por favor, muda. Deus ordenou a Moisés, é para dar a parte delas. O teu Deus é um Deus justo. Você que está aqui nessa noite, Deus ordenou